Pare por um instante. Existe uma razão pela qual a possibilidade dessa pessoa voltar já não produz em você a mesma coisa que produziria meses atrás. Houve um tempo em que você teria dado tudo para receber uma mensagem, uma explicação, um pedido de perdão, qualquer sinal de arrependimento, mas alguma coisa mudou. E talvez a parte mais surpreendente desta história não seja o fato de alguém que te abandonou poder estar olhando novamente para a porta que fechou. A parte mais profunda é perceber que enquanto essa pessoa esteve longe, Deus trabalhou em um lugar que ela já não podia alcançar: o seu coração. Você sabe o que foi carregar perguntas sem resposta. Você sabe como é repassar conversas antigas, tentando descobrir em que momento tudo começou a se desfazer. Por fora, você continuou funcionando. Continuou resolvendo problemas, cumprindo responsabilidades, sorrindo quando precisava sorrir. Mas havia noites em que sua mente voltava para aquilo. Não porque você quisesse permanecer preso ao passado, mas porque uma parte de você ainda tentava entender como alguém que parecia tão próximo conseguiu se tornar tão distante. Você não queria apenas a pessoa de volta. Você queria que a dor tivesse uma explicação. Queria saber que aquilo que você ofereceu não tinha sido inútil. E é exatamente por isso que você precisa permanecer comigo até o fim. Porque antes desta mensagem terminar, você vai perceber por que o retorno que antes parecia resposta pode já não representar aquilo que sua alma realmente deseja. Você vai reconhecer sinais de que o seu coração mudou silenciosamente, enquanto você pensava que estava apenas sobrevivendo. Vai entender o padrão que te fazia esperar que alguém voltasse para confirmar o seu valor. E, acima de tudo, vai perceber por que o arrependimento de outra pessoa pode chegar verdadeiro e ainda assim chegar tarde demais para ocupar o lugar que um dia ocupou. Fique comigo. Atenção! Deus não esqueceu de você. Se você continua orando, mas sente que Deus está em silêncio, esta mensagem é para você. Você acredita que Deus ama você. Mas talvez exista uma pergunta que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. Se eu realmente fui escolhido por Deus, por que me sinto tão esquecido? Você ora e não vê resposta. Espera e nada muda. Vê outras pessoas recebendo aquilo que você também pediu. E começa a pensar que Deus respondeu a todos, menos a você. Foi por isso que criamos o Código Divino dos Escolhidos, um material espiritual com as 7 chaves para compreender o silêncio de Deus, atravessar a espera e recuperar forças para continuar. Dentro dele, você vai aprender a parar de confundir silêncio com abandono, espera com rejeição e ausência de emoção com ausência de Deus. Também disponível em versão de áudio imersiva. Acesse agora o link no comentário fixado e receba sua oferta por tempo limitado só esse mês. A parte mais importante não é quem está voltando, é quem você se tornou enquanto essa pessoa esteve longe. Até o final, você vai conseguir reconhecer algo muito específico. Primeiro, os pequenos sinais de que sua ligação emocional com o passado já não é a mesma. Depois, a razão pela qual durante tanto tempo você confundiu reconciliação com restauração. Em seguida, você vai enxergar onde nasceu essa necessidade de receber de volta aquilo que um dia te rejeitou. E então vamos chegar ao ponto que muda toda a leitura desta história. Talvez Deus não esteja preparando você para recuperar uma antiga versão da sua vida. Talvez Ele esteja ensinando você a discernir aquilo que merece permanecer na nova versão do seu coração. E antes de encerrarmos, haverá uma declaração que não fala sobre a pessoa que foi embora. Ela fala sobre você. Talvez esta mensagem tenha encontrado você justamente num momento em que alguma memória voltou. Alguma mensagem chegou, algum nome reapareceu ou simplesmente uma sensação antiga começou a rondar sua mente outra vez.
Não é necessário transformar cada coincidência em sinal, nem imaginar coisas que você ainda não sabe. O que importa é aquilo que já pode ser observado dentro de você. Seu coração reage diferente. Sua percepção está diferente. Aquilo que antes parecia impossível de suportar já não governa todos os seus pensamentos. E talvez você esteja diante de uma verdade simples, mas poderosa. Às vezes, quando o passado finalmente olha para trás, descobre que a pessoa que deixou esperando já não está no mesmo lugar. Observe o que tem acontecido ultimamente. Não comece olhando para essa pessoa. Olhe para você. Pequenas mudanças começaram a aparecer antes mesmo de você conseguir dar nome a elas. Coisas que antes mexiam profundamente com você começaram a perder força. Certas lembranças continuam existindo, mas já não comandam o seu dia. Você ainda pode sentir saudade de algumas partes da história, mas a saudade já não significa necessariamente desejo de retorno. Isso é importante, porque o coração, em processo de restauração, aprende a diferenciar memória de direção. Talvez durante muito tempo você acordasse pensando naquela pessoa quase imediatamente. Bastava abrir os olhos e a história inteira voltava. Você imaginava onde ela estava, se sentia falta, se reconhecia o que tinha feito, se algum dia perceberia o valor daquilo que perdeu. Mas em algum momento isso começou a mudar. Talvez você nem tenha notado no início. Um dia você acordou e pensou em outra coisa primeiro. Depois aconteceu novamente. Então percebeu que já conseguia atravessar uma manhã inteira sem visitar mentalmente o lugar onde aquela relação terminou. Isso não significa que você deixou de sentir. Significa que a ferida deixou de ser o centro de tudo. Outro sinal aparece nos momentos comuns. Antes, uma música, um lugar, um perfume, uma frase ou até uma determinada hora do dia podia abrir dentro de você uma avalanche. Seu corpo lembrava antes da sua mente conseguir se proteger. Algumas memórias chegavam com tanta força que pareciam devolver você para o instante exato da perda. Mas agora existe espaço entre a lembrança e a sua reação. Você percebe, sente, respira e continua. Talvez ainda doa um pouco, talvez algumas lágrimas ainda apareçam, mas você já não interpreta cada emoção como uma ordem para voltar. Sentir deixou de significar pertencer. Também existe uma mudança nas conversas. Talvez você tenha percebido que falar sobre essa pessoa já não exige que você a defenda o tempo inteiro, nem que a condene para conseguir seguir em frente. Você começou a olhar para a história com mais sobriedade. Consegue reconhecer o que foi bonito sem apagar o que feriu. Consegue admitir aquilo que gostaria que tivesse sido diferente sem precisar reescrever os acontecimentos. E quando alguém menciona o nome dela, você talvez perceba algo que meses atrás parecia impossível. Seu coração não corre na frente de você. Ele permanece no lugar. E há ainda aqueles momentos em que determinadas palavras começam a encontrar você de formas diferentes. Uma passagem das Escrituras sobre guardar o coração. Uma conversa sobre limites. Uma mensagem sobre esperar sem suspender a própria vida. Uma oração que não pede mais que Deus traga alguém de volta, mas que peça sabedoria para discernir o que deve voltar e o que deve permanecer encerrado. Você começa a notar que suas perguntas mudaram. Antes era, quando essa pessoa vai voltar? Agora talvez seja, se ela voltar, isso ainda pertence à vida que Deus está formando em mim? Essa mudança de pergunta revela muito. Esses sinais não precisam ser tratados como provas místicas de que alguma coisa específica vai acontecer. Eles revelam algo mais seguro, transformação interior. O silêncio que antes parecia abandono começou a se tornar espaço de reflexão. A distância que parecia apenas punição começou a mostrar verdades que a proximidade escondia.
A ausência que você queria preencher imediatamente obrigou você a encontrar partes suas que havia colocado nas mãos de outra pessoa. O que parecia somente perda também expôs dependências emocionais, expectativas e feridas que precisavam de cuidado. Nem toda distância é proteção, nem todo retorno é restauração. Mas toda experiência pode se tornar lugar de discernimento quando você para de perguntar apenas quem vai voltar e começa a perguntar quem você está se tornando. Não passe rápido por isso. Deixe essa percepção repousar por alguns segundos dentro de você. Talvez você tenha esperado muito tempo para reconhecer que sua mudança também merece ser honrada. Se pelo menos um desses sinais descreveu o que vem acontecendo dentro de você, escreva nos comentários. 777. 777 representa confirmação. Não confirmação de que uma pessoa específica necessariamente vai voltar, mas confirmação de que você reconhece o que mudou em seu próprio coração. Seus dedos, escrevendo essas palavras numéricas, representam um pequeno acordo com aquilo que você já consegue perceber. Você não está no mesmo lugar emocional em que foi deixado. Escreva 777 com calma. Deixe esse gesto marcar a sua própria percepção. E depois volte para mim, porque agora precisamos descer para a camada que explica por que o possível arrependimento dessa pessoa mexe com uma parte tão antiga dentro de você. Porque existe algo mais profundo do que saudade, abandono ou reconciliação. Existe um padrão silencioso que muitas vezes faz você acreditar que a volta de quem te rejeitou finalmente provaria alguma coisa sobre o seu valor. E se esse padrão não for reconhecido, você pode acabar aceitando de volta não porque houve mudança verdadeira, mas porque uma ferida antiga finalmente recebeu a validação que sempre quis. Agora, precisamos separar essas duas coisas. Durante muito tempo, talvez você tenha ligado duas ideias que nunca deveriam ter se tornado a mesma coisa: ser escolhido por alguém e ter valor. Quando essa pessoa foi embora, você não perdeu apenas presença. Em algum lugar dentro de você, pareceu que perdeu confirmação. O abandono começou a fazer perguntas sobre sua aparência, sua personalidade, sua fé, sua capacidade de amar, seu jeito de ser. E quanto mais você tentava encontrar uma resposta para o afastamento, mais uma armadilha silenciosa se fortalecia. A sensação de que, se essa pessoa voltasse arrependida, finalmente ficaria provado que você era suficiente. Esse é o padrão. Você passou a esperar não apenas por alguém, passou a esperar por um veredito. Queria que a pessoa que te feriu voltasse e dissesse de alguma maneira: eu estava errado sobre você. Porque então talvez todas aquelas noites de dúvida fossem anuladas. Talvez sua autoestima respirasse novamente. Talvez sua entrega finalmente fizesse sentido. Talvez você pudesse olhar para o passado e dizer que, no fim, seu valor foi reconhecido. Mas existe uma diferença enorme entre alguém reconhecer seu valor e alguém determinar seu valor. A primeira coisa pode acontecer. A segunda nunca deveria ter sido entregue a ninguém. Esse padrão aparece em mais lugares do que você imagina. Talvez você tenha insistido em conversas que já não produziam entendimento porque acreditava que desistir significava admitir derrota. Talvez tenha esperado explicações de pessoas que não tinham maturidade para oferecê-las. Talvez tenha permitido que a ausência de alguém definisse o clima da sua vida inteira. Talvez tenha adiado novos começos porque ainda existia dentro de você uma cadeira emocional reservada para quem havia ido embora. E talvez até suas orações tenham ficado presas à mesma questão, como se sua paz dependesse de Deus organizar os acontecimentos exatamente da forma que seu coração ferido imaginava. Mas você não precisa se culpar por ter vivido isso. Quando alguém importante abandona uma relação sem oferecer clareza, o coração naturalmente tenta completar as lacunas.
Você procura razões, revisa falas, procura o momento em que poderia ter feito alguma coisa diferente. E se você já carregava antigas experiências de rejeição, comparação ou necessidade de aprovação, essa perda pode ter encontrado uma porta que já estava aberta dentro de você. Por isso, doeu mais do que o acontecimento isolado. Não era apenas uma despedida recente tocando você. Era uma despedida recente, conversando com outras feridas que talvez nunca tivessem recebido nome. E o custo desse padrão foi alto. Ele roubou paz porque você ficava aguardando movimentos que não podia controlar. Roubou discernimento porque qualquer pequeno sinal parecia suficiente para alimentar esperança. Roubou energia porque você gastava força imaginando diálogos que nunca aconteceram. Roubou presença porque partes do seu hoje continuavam negociando com o seu ontem. E, principalmente, roubou clareza espiritual quando você começou a interpretar o silêncio de Deus como se Ele estivesse retendo de você a única coisa capaz de te fazer inteiro novamente. Essa é uma das verdades trabalhadas em O Código Divino dos Escolhidos. O silêncio não deve virar uma sentença contra você. A ausência de resposta visível não significa automaticamente abandono. Mas esse padrão ainda não é a raiz. Ele é apenas a forma adulta de uma necessidade mais antiga. Existe algo debaixo dele. Algo que talvez tenha começado muito antes dessa pessoa aparecer. E para compreender por que o arrependimento tardio pode parecer tão poderoso, eu preciso colocar diante de você uma imagem, não uma explicação complicada, uma imagem simples, um jardim. Imagine o seu coração como um jardim cercado por um muro baixo. Não é um jardim perfeito, existem áreas bem cuidadas, outras que foram pisadas, outras em que sementes antigas nunca chegaram a florescer. Durante muitos anos, você aprendeu a permitir que certas pessoas entrassem nesse jardim e dissessem quais flores mereciam permanecer. Algumas admiravam o que havia ali, outras atravessavam sem cuidado. Algumas ficavam apenas por uma estação, e aos poucos você começou a associar a beleza do jardim à presença de quem escolhia ficar dentro dele. Talvez isso tenha começado cedo. Talvez em algum momento você tenha aprendido que amor precisava ser conquistado pela utilidade, que ser necessário era mais seguro do que simplesmente ser amado. Então você começou a regar tudo para os outros. Oferecia atenção, compreensão, segundas chances, silêncio quando queria falar, disponibilidade quando precisava descansar. E cada vez que alguém permanecia, você sentia que seu jardim tinha valor. Cada vez que alguém saía, parecia que alguma coisa estava errada com a terra. Você não percebia, mas havia começado a medir a fertilidade do solo pela permanência dos visitantes. Então essa pessoa entrou. Talvez tenha visto flores que outros nunca perceberam. Talvez tenha conhecido lugares seus que quase ninguém conhecia. Talvez por algum tempo você tenha imaginado que finalmente alguém havia encontrado casa ali. Por isso, quando ela saiu, não pareceu apenas que uma pessoa deixou o jardim. Pareceu que ela levou consigo a prova de que aquele lugar era digno de ser amado. A porta ficou aberta e você continuou olhando para ela. Não porque não existisse mais nada dentro do jardim, mas porque sua atenção estava presa ao caminho por onde alguém havia desaparecido. Enquanto você olhava para aquela porta, algumas partes do jardim ficaram esquecidas. Você regava memórias, regava possibilidades, regava conversas imaginárias, regava a esperança de ouvir passos retornando pelo caminho, e sem perceber, dava mais água à ausência do que aquilo que continuava vivo dentro de você. É assim que o abandono pode ocupar espaço demais. Não porque você seja fraco, mas porque aquilo que saiu continua recebendo recursos emocionais. A presença se foi,
mas a expectativa ficou sentada perto do portão. Só que alguma coisa começou a acontecer enquanto você pensava que nada estava acontecendo. O jardim não morreu. Pequenos brotos começaram a aparecer longe da porta. Sua paz começou a crescer em áreas onde aquela pessoa nunca havia tocado. Você redescobre coisas que gostava. Reaprendeu a ficar em silêncio sem interpretar silêncio como rejeição. Voltou a conversar com Deus sobre você, não apenas sobre quem foi embora. E talvez tenha percebido a coisa mais bonita de todas. O jardim nunca pertenceu ao visitante. A porta pode ter sido usada por alguém, mas a terra continuou sendo sua responsabilidade diante de Deus. Deixe essa imagem ficar dentro de você. Não corra para a próxima conclusão. Veja esse jardim respirando outra vez, sem depender de passos vindo do caminho. Se a imagem desse jardim tocou um lugar profundo dentro de você, especialmente quando você percebeu que passou tempo demais olhando para o portão e pouco tempo cuidando do que ainda estava vivo, escreva nos comentários. Eu vejo com clareza. 4 palavras simples. Uma declaração presente. Você não está pedindo permissão para enxergar. Você está reconhecendo que já começou a enxergar. Eu vejo com clareza. Deixe essas palavras selarem a percepção de que o jardim não perdeu seu valor quando alguém saiu dele. Escreva devagar. Reconheça o que essa imagem revelou. E depois volte para mim. Porque agora chegamos à parte em que você para de esperar que o passado cure aquilo que o próprio processo já começou a restaurar. A resposta, então, não é endurecer seu coração. Também não é provar que você não sente nada. Você não precisa transformar cura em indiferença. O retorno começa quando você compreende que Deus não precisa fazer de você uma pessoa incapaz de amar para ensiná-lo a amar com discernimento. Você continua podendo ser sensível, continua podendo perdoar, continua podendo desejar o bem, mas já não precisa confundir bondade com reabertura automática de portas. Você não está se tornando frio, está retornando ao lugar onde amor e sabedoria podem existir juntos. Você não precisa ganhar uma discussão antiga, não precisa receber uma explicação perfeita para seguir em paz, não precisa fazer alguém admitir cada detalhe daquilo que causou, não precisa demonstrar que venceu, e também não precisa aceitar alguém de volta apenas para provar que perdoou. Perdão e reconciliação não são sinônimos automáticos. Reconciliação saudável, quando é apropriada, exige verdade, mudança observável, responsabilidade e tempo. Seu papel não é fabricar esses elementos. Seu papel é discernir. Receber aquilo que é verdadeiro, permanecer perto de Deus e permitir que decisões importantes amadureçam em vez de nascerem da urgência emocional. Existe uma prática simples que você pode carregar daqui. Chame-a de pausa da verdade. Quando uma lembrança, mensagem ou aproximação mexer com você, não responda primeiro à emoção. Faça uma pequena pausa diante de Deus e separe 3 coisas dentro do coração. O que aconteceu, o que você está sentindo e o que você está imaginando. O fato pode ser que alguém entrou em contato. O sentimento pode ser saudade. A imaginação pode dizer que tudo será diferente agora. Não misture essas camadas. Ore com honestidade. Dê tempo para que caráter e consistência revelem aquilo que palavras sozinhas não conseguem provar. A segunda prática pode ser chamada de guarda do jardim. No final de um dia, pergunte em oração: o que estou regando dentro de mim? Talvez você esteja regando paz, amizades saudáveis, presença com sua família, descanso, serviço, escritura, projetos que haviam sido esquecidos. Ou talvez perceba que voltou a regar hipóteses sobre alguém. Não transforme essa percepção em culpa. Apenas reposicione a água. O que recebe atenção cresce,
Por isso, cuidar do coração não significa construir muralhas impossíveis de atravessar. Significa aprender quais sementes merecem água e quais caminhos precisam ser observados antes que alguém volte a entrar. É assim que você carrega essa revelação sem ansiedade. Você não precisa decidir toda a sua vida em um único momento. Se alguém reaparecer, você pode ouvir sem entregar imediatamente acesso a tudo. Pode perdoar sem apagar memória. Pode observar sem alimentar fantasias. Pode ser gentil sem abandonar limites. Pode pedir conselho a pessoas sábias que conhecem sua realidade. Pode buscar direção em oração e nas Escrituras sem tentar transformar cada sensação em resposta divina. E pode aceitar uma possibilidade que talvez antes parecesse impensável. Uma pessoa pode sentir arrependimento verdadeiro, e ainda assim, isso não significa automaticamente que a relação deva voltar à forma que tinha. Porque maturidade espiritual não pergunta apenas, essa pessoa voltou? Pergunta, o que mudou? Não pergunta apenas, ela sente minha falta? Pergunta, existe responsabilidade? Não pergunta apenas, ainda existe amor? Pergunta, existe verdade suficiente para que esse amor seja seguro? E talvez seja aqui que você finalmente entende o título desta mensagem. O arrependimento pode chegar tarde demais, não porque você se tornou vingativo, mas porque Deus usou a distância para ensinar seu coração a não morar mais no lugar de onde alguém o expulsou emocionalmente. O que você queria recuperar talvez já não combine com aquilo que agora precisa preservar. E antes de entrarmos no fechamento, permita que uma verdade fique muito clara. Você não precisa odiar ninguém para escolher não voltar. Você não precisa desejar sofrimento para quem te feriu. Você não precisa assistir alguém se arrepender e sentir prazer nisso. Seu coração pode permanecer limpo sem permanecer disponível da mesma maneira. Talvez a maior prova de mudança não seja conseguir dizer, não sinto nada. Talvez seja conseguir dizer, eu sinto, mas não sou mais governado por isso. Essa é uma liberdade muito mais profunda. Se algo nesta mensagem confirmou aquilo que seu coração já vinha percebendo silenciosamente, permita que o seu like seja um amém sem palavras. Não como número, não como medida, não para provar nada a ninguém. Apenas como um pequeno gesto de concordância com uma verdade que você reconheceu. Seu valor não começou quando alguém escolheu você e não terminou quando alguém foi embora. Que esse gesto seja apenas isso, um amém silencioso ao discernimento que está nascendo. Agora fique alguns segundos com aquilo que acabou de ouvir, porque provavelmente esta mensagem não trouxe apenas uma pessoa do passado à sua memória. Talvez também tenha trazido outra pessoa à sua mente. Existe alguém que veio à sua lembrança enquanto você ouvia. Talvez seja alguém que parece forte diante de todos, mas carrega uma história de abandono que quase ninguém conhece. Alguém que continua trabalhando, cuidando de todos e seguindo em frente, mas ainda espera secretamente que uma pessoa volte apenas para poder sentir que finalmente foi valorizado. Talvez seja alguém que ora em silêncio e pergunta se deveria abrir novamente uma porta antiga. Talvez seja alguém cansado de fingir que não sente, ou alguém que está prestes a confundir saudade com direção. Você conhece esse rosto. Talvez tenha aparecido na sua mente sem esforço, enquanto essas palavras eram ditas. Envie esta mensagem a essa pessoa. Não como promoção, não como recomendação impessoal. Envie como cuidado, como quem coloca uma luz pequena ao lado de alguém que precisa enxergar uma decisão com mais calma. Você não precisa dizer o que ela deve fazer. Não precisa julgar a história dela. Apenas entregue a mensagem e permita que ela faça seu próprio discernimento diante de Deus. Às vezes, cuidado também é isso. Não decidir pelo outro, mas ajudá-lo a perceber o que sua dor talvez esteja impedindo de ver.
Tudo o que foi dito até aqui estava caminhando para este ponto. Os sinais de que você mudou. O padrão de esperar validação de quem foi embora. O jardim que continuou vivo. A compreensão de que perdão não obriga retorno. O discernimento que separa arrependimento de restauração automática. Talvez você tenha iniciado esta mensagem pensando na pessoa que te abandonou. Mas agora percebe que o centro nunca foi ela. O centro é a identidade que você está recuperando quando deixa de colocar seu valor nas mãos de alguém. Antes deste momento se fechar, escreva nos comentários: eu sou escolhido. Não como desejo, não como tentativa de convencer a si mesmo, não como declaração de superioridade sobre ninguém. Escreva como confirmação de identidade diante de uma história que tentou fazer você se sentir descartável. Eu sou escolhido. Você não está dizendo que Deus prometeu devolver uma pessoa específica. Você está dizendo que abandono humano não possui autoridade para definir seu valor diante de Deus. Digite lentamente. Deixe cada palavra passar pela parte de você que um dia implorou para ser escolhida novamente. E reconheça, você já não precisa ser escolhido por quem foi embora para acreditar que continua tendo valor. Agora deixe o silêncio receber essa declaração. Não se apresse para sair deste momento. Há coisas que precisam ser compreendidas antes de serem carregadas. Você não é o abandono que sofreu. Você não é a mensagem que não chegou. Você não é a explicação que nunca recebeu. Você não é o lugar que alguém deixou vazio. Você é alguém aprendendo a permanecer inteiro, mesmo quando outras pessoas escolhem partir. Você é alguém aprendendo a perdoar sem se abandonar. Você é alguém aprendendo a amar sem entregar discernimento. Você é visto por Deus. Você é sustentado enquanto aprende. Você não precisa correr. Você não precisa provar. Você não precisa voltar para trás, apenas porque o passado decidiu bater novamente à porta. Neste exato momento, em diferentes lugares do mundo, existem pessoas atravessando a mesma descoberta silenciosa. Pessoas percebendo que esperaram muito tempo por um arrependimento que imaginavam ser necessário para seguir adiante. Pessoas descobrindo que podem ouvir um pedido de perdão sem entregar novamente o coração da mesma maneira. Pessoas aprendendo que a misericórdia não elimina a sabedoria. Você não está sozinho nessa travessia. Existem outros corações reconhecendo, em silêncio, que Deus também pode trabalhar profundamente durante períodos em que nenhuma resposta visível parece chegar. O arrependimento pode ter chegado tarde, mas você chegou de volta ao seu próprio coração. Atenção! Deus não esqueceu de você. Se você continua orando, mas sente que Deus está em silêncio, esta mensagem é para você. Você acredita que Deus ama você. Mas talvez exista uma pergunta que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. Se eu realmente fui escolhido por Deus, por que me sinto tão esquecido? Você ora e não vê resposta. Espera e nada muda. Vê outras pessoas recebendo aquilo que você também pediu. E começa a pensar que Deus respondeu a todos, menos a você. Foi por isso que criamos o Código Divino dos Escolhidos, um material espiritual com as 7 chaves para compreender o silêncio de Deus, atravessar a espera e recuperar forças para continuar. Dentro dele, você vai aprender a parar de confundir silêncio com abandono, espera com rejeição e ausência de emoção com ausência de Deus. Também disponível em versão de áudio imersiva. Acesse agora o link no comentário fixado e receba sua oferta por tempo limitado só esse mês.